que foi isso aí? A Nayara Santos, um monte de gente, por incrível que pareça, me fez a mesma pergunta que a Nayara. Foi uma matéria do Globo Esporte. A manchete às vezes engana, tá? A manchete, não por querer, né? Que as pessoas às vezes se confundem mesmo. Na manchete estava que o Thiago Nunes analisava 50 nomes para o ano que vem. Só que a matéria, o que são esses 50 nomes? Ih, o Thiago Salazar caiu. Mas enfim, daqui a pouco ele volta. O que são esses 50 nomes? São 50 jogadores do elenco atual do Corinthians, mais os 20 e poucos emprestados que poderiam voltar o ano que vem. Então a matéria dizia que antes do Thiago Nunes falar sobre contratação, sobre jogadores de outras equipes, jogadores que o Corinthians pode contratar, ele vai ter que analisar os jogadores que têm contrato com o Corinthians, que são os do elenco atual, de repente ele pode não querer contar com algum, ou os que estão emprestados. Também tem um superchat, daqui a pouco eu ponho aqui, tá? O superchat do Ricardo Almeida. Mas só para explicar direitinho, então, o Salazar voltou aqui. Segura aí, Salazar, já te coloco. Então, são 50 jogadores, porque são 30 e poucos do atual elenco, mais 20 e poucos, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais, que tem contrato com o Corinthians, que estão emprestados e retornam no ano que vem. Entre esses jogadores... inclui o Sub-23 também, né? Sub-23 também, emprestados, por exemplo, o Camacho, que pode voltar, o Pedro Henrique, que pode voltar, o André Luiz, que está emprestado para o Ceará, que pode voltar, o Arauz, que está na Ponte Preta, que pode voltar. Então foi isso que disse a matéria. Não é que o Thiago Nunes está analisando 50 jogadores para contratar para o ano que vem. Reforços, né? Isso, exato, só explicando a diferença. O Ricardo Almeida estava com receio no início pela idade, mas o Coelho está me surpreendendo pela personalidade. Cara, o Coelho tem 36 anos de idade, impressionante mesmo, 36 anos de idade, e ele fala como um cara que tem 20 anos de experiência, você não acha, Salazar? Personalidade é tudo. Eu acho, desculpa aí, eu apertei sem querer um botão aqui e caiu tudo. Isso é burro. Eu acho que ele também, ele estava lá dentro, e eu acho que o Coelho... Alguns trilhos que o Corinthians estava seguindo estavam muito claros que estavam errados. A gente ninguém descobriu a pólvora. Tava todo mundo dizendo. O problema era o Carille não querer, que é o que o Belo disse, não querer ouvir. Porque torcedores enxergavam, comentaristas, setoristas, diretores, jogadores, e o Carille não queria enxergar. Então, assim, eu não acho que o Coelho inventou a pólvora. Ele chegou e falou: olha, isso aqui, que está quase todo mundo percebendo que não está dando certo, esquece, tá? Isso aqui eu não vou fazer, eu vou fazer diferente. E aí a gente rapidamente viu uma melhora. Eu também não sou desses que tá, o Coelho, que é o Guardiola. Não é isso. Ele só não quis insistir no erro. Simples. O que estava errado, ele tirou e passou a agir de outra forma. Então, eu acho que ele foi esperto e está preparado na hora certa. Um cara Mas que é legal você ter esse tipo de pessoa no elenco de um clube grande, principalmente, e aí fica muito mais nítido, porque foram dois embates, né, do que saiu e do que entrou. Sim. As coletivas do Coelho são muito boas, as entrevistas do Coelho são muito boas, a forma como ele se posiciona, a sinceridade com que ele fala, a postura dele, a relação dele com o jogador. Conhecimento. Você vê claramente que ele é um cara que já tem uma linha adotada para o segmento da carreira dele, de jogo, e você vê que ele está ainda na busca, estudando e procurando evolução, mas que ele já tem uma linha e você já vê uma competência, um potencial muito grande no Coelho. Só pelo que a gente viu agora, você já vê, ele assumiu o Corinthians no meio dessa crise toda, saber lidar, saber gerir essa crise e ainda ter uma proposta definida de campo, você vê nele um potencial de preparação para técnicos de futebol muito interessante. Olha, também, a gente diga, Mari. Sobre o Coelho, posso, rapidinho? Perdão, claro. Ele se mostra uma pessoa disposta a ouvir também, né? E isso é muito importante no futebol. Sim. E também dá crédito ao Mauro Van Basten, que está na comissão técnica do Corinthians há muito tempo. Todo mundo que conversa com o Mauro lá dentro fala que o Mauro entende muito de futebol. A gente sabe que o Carille, por exemplo, ele ia para o vestiário todos os jogos lá na Arena Corinthians, e no vestiário o Mauro passava para o Carille o que ele estava achando do jogo. Isso era meio que uma mania do Carille, apesar do Mauro não ser um dos auxiliares diretos do Carille,
todo intervalo de jogo, o Carille perguntava o que o Mauro estava achando, pegava algumas dicas com o Mauro. Quando o Corinthians mandou todos os auxiliares do Carille embora, não sobrou ninguém. Então chamaram o Mauro para ficar no banco de reservas, do lado do Coelho. Então hoje a comissão técnica do Corinthians é formada por Coelho e Mauro, só, não tem mais nenhum outro. Tem preparador físico, médico e tal, mas como auxiliar, só o Mauro. Então, também muito desse mérito, entre aspas, né, porque são só 2 jogos, mas essas coisas que a gente está falando boas do Coelho, de mudar o esquema tático da equipe, enfim, tem também uma assinatura do Mauro, que está lá no Corinthians há algum tempo já, mas, e que, repito, entende muito de futebol. Inclusive, lá atrás já foi treinador interino da equipe, né? Acho que em 2007, 2008, não lembro quando. Quando o Adilson Batista caiu, ele foi treinador interino já da equipe. Fala, Salazar. Não sabia disso. Não, tem muita gente perguntando aqui sobre o Thiago Nunes, e lá no Pacaembu eu conversei rapidamente com um dirigente do Corinthians que falou, olha, não tem nada ainda, o Thiago ele está num processo de mudança familiar, escola do filho, resolvendo onde vai morar, resolvendo a saída de lá, e que o Corinthians espera sentar mesmo com o Thiago. Porque tem muita gente falando, já tem nome, lista de dispensa, lista de reforço. Não tem. A informação que chegou para mim, lá no Pacaembu, é de que a partir da semana que vem, o Corinthians espera sentar com o Thiago, aí sim, para planejar 2020, time, reforços, dispensas, olhar, ouvir o que o Thiago tem para falar. Essa reunião, esse início de processo deve começar a semana que vem. Parece que essa semana aí vai ser usada para o Thiago resolver a vida dele, para aí sim, de fato, mergulhar no Corinthians.